ouvindo a voz de Deus. Palavra de Deus com oração da manhã. Em nossa caminhada com Deus, há sentimentos que parecem pequenos, mas que, se não forem vigiados, podem envenenar toda a nossa alma. Dois deles são a amargura e a ira. Muitos acreditam que são reações normais, e de fato, às vezes nascem de dores reais. Mas quando deixamos que fiquem alojadas no coração, essas emoções se tornam raízes que nos afastam da presença do Senhor e destroem relacionamentos, famílias e ministérios. A palavra de Deus nos alerta em Hebreus 12:15. Cuidem para que ninguém se afaste da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando muitos. Veja que o versículo não fala apenas da amargura visível, mas da raiz, aquilo que cresce em silêncio, escondido, até tomar o controle. A raiz é o início do veneno espiritual. E é por isso que Deus nos chama não apenas a combater o fruto da amargura, mas a arrancar o mal pela raiz, antes que floresça e destrua nossa paz. Quando o coração é ferido e não tratado pela graça, ele se torna terreno fértil para a ira e o ressentimento. Mas quando é entregue ao Espírito Santo, ele transforma cada dor em cura, cada lágrima em renovo e cada lembrança amarga em testemunho de superação. Que hoje o Senhor comece a arrancar de você toda a raiz de amargura. Que seu coração volte a ser leve, curado e cheio da paz que vem do alto. A amargura é como uma semente invisível lançada em nosso coração. No começo, parece inofensiva, um simples incômodo, uma lembrança de algo que nos feriu. Mas se não for entregue a Deus, ela começa a criar raízes profundas, ocupando o espaço onde deveria habitar a paz e a presença do Espírito Santo. Paulo usou a metáfora da planta de forma sábia. Ninguém vê a raiz crescendo, mas quando o fruto aparece, o estrago já está feito. Assim é com a amargura. Quando percebemos seus efeitos, palavras duras, distanciamentos, falta de perdão, o mal já está se espalhando. Por isso a Bíblia não nos manda apenas lidar com os frutos da amargura, mas vigiar contra a raiz. Quantas vezes guardamos mágoas antigas, acreditando que o tempo as curaria, quando na verdade o tempo apenas as aprofundou? Mas há boas notícias. O mesmo Deus que arranca espinhos do deserto pode arrancar também os espinhos do coração. Ele é especialista em restaurar o que o pecado, a dor e a rejeição tentaram destruir. Hoje o Senhor te convida a entregar a Ele toda a ferida escondida. Nenhuma dor é pequena demais para ser levada ao altar. Diga com fé: Senhor, arranca de mim toda a raiz de amargura e planta em mim o teu amor. A palavra de Deus também fala sobre outro sentimento que precisa ser vigiado: a ira. Em Tiago 1:19-20 está escrito: Todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Veja, a Bíblia não diz que sentir raiva é pecado. Ela nos alerta para não permitir que a ira nos controle. A ira descontrolada é como um fogo que começa pequeno, mas se espalha rapidamente, queimando tudo o que está ao redor: amizades, relacionamentos e até nossa comunhão com Deus. Muitas vezes a ira nasce da dor, outras da frustração ou do desejo de ter razão. Mas quando deixamos que ela guie nossas ações, o inimigo encontra uma brecha para semear destruição. Por isso, o Espírito Santo quer nos ensinar a reagir com calma, a falar com sabedoria e a perdoar antes mesmo de sermos compreendidos. Ser manso não é ser fraco, é ser forte o suficiente para vencer a si mesmo. É escolher a paz quando o mundo espera a explosão. É permitir que o Espírito Santo tenha mais voz do que o ego ferido. Se você deseja ter um coração pacífico e controlado por Deus, escreva com fé: Senhor, ensina-me a ser manso e paciente como Tu és. A Bíblia nos diz em Provérbios 4:23: Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele procedem as fontes da vida. O coração é o centro da nossa existência espiritual. É ali que nascem as intenções, os desejos e as decisões que moldam quem somos. Muitos acreditam que as maiores batalhas da fé acontecem fora, nas tentações visíveis, nas dificuldades da vida.
Mas a verdadeira guerra acontece dentro do coração. É ali que o bem e o mal disputam espaço. Deus quer reinar no trono do nosso coração, mas o inimigo também quer se sentar ali. É ali que a carne luta contra o espírito, que o perdão luta contra o rancor e que a fé luta contra o medo. O coração é o campo onde a eternidade é decidida. Por isso, o Senhor nos chama a sermos guardiões do nosso interior. Guardar o coração é vigiar os pensamentos, filtrar as emoções e permitir que o Espírito Santo tenha autoridade sobre tudo o que sentimos. Não se trata apenas de evitar o pecado visível, mas de não permitir que o mal se esconda em silêncio dentro de nós. Peça ao Senhor: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Declare nos comentários: meu coração pertence a ti, Senhor. O coração é mais do que um órgão que pulsa. É o trono onde alguém sempre está sentado. E a pergunta é: quem tem reinado aí dentro? Porque o coração é o lugar que Deus deseja habitar. Ele quer ocupar o centro da tua vida, dirigir tuas emoções, guiar teus pensamentos e transformar teus desejos. Mas há uma disputa constante por esse espaço. O inimigo quer plantar orgulho, egoísmo e mágoa. A carne quer se afirmar, quer o controle. E Deus, com sua voz mansa e suave, apenas convida: filho, entrega-me teu coração. Provérbios 23:26. Ele não força, ele pede. E quando entregamos o coração a ele, algo sobrenatural acontece. O vazio se enche, a dor cicatriza, e o que antes era confusão se transforma em paz. Deus quer limpar o santuário do seu interior. Ele quer remover o entulho das emoções acumuladas, apagar lembranças que ainda ferem e reacender o fogo da comunhão. Quando ele habita, a luz volta, o ânimo retorna e a alma encontra descanso. Diga com fé: Senhor Jesus, reina no trono do meu coração e apaga tudo o que não vem de ti. Quem sente essa presença, escreva com fé nos comentários: meu coração é teu, Senhor. Deixe o Espírito Santo purificar suas emoções. Somente o Espírito Santo tem o poder de transformar o coração humano. Ele não apenas muda o comportamento, ele muda a natureza. Onde antes havia ira, ele planta a paciência. Onde havia rancor, ele faz florescer o perdão. Onde havia feridas profundas, ele derrama o bálsamo da cura interior. Muitas pessoas tentam vencer a amargura e o ódio com força de vontade, mas sem o Espírito, a mudança é temporária. É Ele quem convence, limpa, restaura e renova. É por isso que precisamos orar. Senhor, purifica as intenções do meu coração. Que minhas palavras e atitudes reflitam o teu amor. A verdadeira libertação começa quando deixamos o Espírito sondar nossas emoções mais escondidas. Quando dizemos: Deus, entra nas áreas que eu escondi até de mim mesmo. Ele entra, cura e faz novas todas as coisas. E quando o Espírito Santo encontra espaço em nós, até o rosto muda. O olhar volta a brilhar, o peso da alma desaparece e o coração passa a pulsar em compasso com o céu, curando feridas do passado. Muitos dos sentimentos que carregamos hoje nasceram em momentos de dor, palavras que nos feriram, traições, rejeições, perdas. Tudo isso deixa marcas profundas no coração. Mas Deus nunca quis que você vivesse preso a essas lembranças. Ele é o Deus que cura o passado, restaura o presente e renova o futuro. Talvez alguém tenha te machucado de forma que você nem consegue falar sobre isso. Talvez tenha tentado perdoar, mas a lembrança ainda dói. Saiba que Jesus entende cada lágrima que você derramou. Ele mesmo foi traído, rejeitado e humilhado, e ainda assim escolheu perdoar. Quando você decide entregar sua dor a Ele, o que era ferida se torna testemunho. O perdão não é dizer que o que aconteceu foi certo. O perdão é dizer: eu me recuso a ser escravo dessa dor. É soltar o que te prende para segurar a mão de Deus. E quando você faz isso, o céu começa a agir. Hoje, o Senhor te chama para liberar quem te feriu. Não por merecimento, mas para que você seja livre. Declare com fé: Senhor, eu entrego a Ti toda a dor do meu passado e libero perdão.
Se você crê que Deus está te curando hoje, escreva nos comentários: eu perdoo e sou livre em nome de Jesus. Aprendendo a reagir com sabedoria, quando o Espírito Santo habita o coração, ele nos ensina algo precioso. Nem toda reação é resposta, e nem toda dor merece vingança. Há momentos em que o silêncio é mais poderoso do que 1000 palavras, e a paz vale mais do que ter razão. O inimigo sabe que, se conseguir tirar sua paz, ele afeta sua comunhão com Deus. Por isso, ele provoca situações para testar suas emoções. Palavras que ferem, pessoas difíceis, injustiças. Mas quando você decide responder com sabedoria e mansidão, você desarma o inferno. Tiago 1,19 nos ensina. Sejam prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para se irar. Ouvir com paciência é um ato de fé. Controlar a língua é um sinal de maturidade espiritual. Ser lento para se irar é um reflexo de quem já foi transformado por dentro. Deus quer te ensinar a responder com amor, mesmo quando te atacam, a perdoar, mesmo quando não pedem perdão, a permanecer firme, mesmo quando tudo em volta diz para desistir. Isso é viver guiado pelo Espírito, e não pelas emoções, deixando o amor de Deus governar seu coração. O amor de Deus é a força mais transformadora do universo. Ele não apenas muda o que fazemos, muda quem somos. Quando esse amor toma conta do coração, o ódio perde o poder, o medo se dissolve e até a tristeza se transforma em esperança. 1 João 4,18 diz: no amor não há medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Quando você se permite ser cheio desse amor, algo extraordinário acontece. Você começa a olhar as pessoas com compaixão e não com julgamento. Passa a enxergar oportunidades de servir, em vez de motivos para se afastar. O amor te torna livre, livre da raiva, da culpa, das comparações e da necessidade de provar algo para alguém. Deus não quer apenas que você conheça o amor dele. Ele quer que você seja um canal desse amor. Que onde houver frieza, você leve calor. Onde houver ferida, você leve consolo. Onde houver escuridão, você leve luz. E quando o amor de Deus governa o coração, até as batalhas se tornam oportunidades de glorificá-lo, renovando o coração para uma vida plena em Cristo. Chegamos ao momento de entregar tudo a Deus. O Senhor nos chama a viver com um coração puro, limpo de amargura, ira e ressentimentos, para que possamos refletir sua glória em todas as áreas da nossa vida. 2 Timóteo 2,21 nos lembra: se alguém se purificar das coisas vergonhosas, será um vaso para a honra, santificado, útil ao Senhor, pronto para toda boa obra. Quando permitimos que Ele purifique o coração, nos tornamos instrumentos de bênção. Cada palavra, cada ação e cada pensamento passam a ser guiados pelo Espírito Santo. A vida deixa de ser uma luta interna constante e se transforma em um testemunho vivo do amor, da graça e da misericórdia de Deus. Nenhum coração é tão ferido que não possa ser restaurado. Nenhuma ferida é tão profunda que não possa ser curada pelo sangue de Jesus. Hoje, Deus quer renovar sua mente, suas emoções e seus desejos. Ele quer que você viva livre, forte e cheio da sua paz. Declare com fé: Senhor, renova meu coração, purifica minha vida e faz-me brilhar para a tua glória. Se você sente essa renovação, escreva nos comentários: meu coração é de Cristo e Ele me transforma. Oração pela purificação do coração e paz interior. Senhor amado, hoje venho diante de Ti reconhecendo que muitas vezes meu coração se enche de dores, mágoas e ressentimentos. Senhor, eu te peço, limpa meu coração de toda a amargura, raiva e tristeza que tentam me afastar de Ti. Arranca do fundo da minha alma todo sentimento que não venha do Teu amor. Pai, ensina-me a perdoar aqueles que me feriram, mesmo quando o perdão parece difícil. Que eu possa refletir a Tua graça e misericórdia em cada palavra, em cada ação e em cada pensamento. Renova meu espírito com o Teu Espírito Santo e me enche de paz que excede todo entendimento. Senhor,
Ajuda-me a ser paciente, a controlar minhas emoções e a reagir com sabedoria, mesmo diante das adversidades. Que meu coração seja um templo puro, onde só tu habites e onde a tua luz brilhe intensamente. Cura minhas feridas, fortalece minha fé e dá-me coragem para abandonar tudo o que me afasta de ti. Que o teu amor transforme minha vida e me faça um instrumento de paz, perdão e bondade neste mundo. Em nome de Jesus, Senhor e Salvador, eu declaro que sou livre, sou amado e sou guiado pelo teu Espírito. Amém.